Estamos de volta ao Band. Entrevista de hoje recebe o cientista político, empresário e escritor Antônio Lavareda. A gente está falando um pouco mais das eleições de 2020 e quem participa comigo e com a Solange Moraes aqui no estúdio é a Sheila Magalhães, editora executiva da Band News FM, que tem mais uma pergunta para o Lavareda. Sheila. Lavareda, qual o peso do presidente Jair Bolsonaro nessa eleição? Ou seja, qual o peso de um eventual apoio declarado de Jair Bolsonaro a determinado candidato? E mais, Jair Bolsonaro está disposto a fazer esse apoio, a externar esse apoio de maneira ostensiva? Você acha que isso vai acontecer ao longo dessa eleição? Sheila, o apoio do presidente Bolsonaro se tornou importante à medida que o seu desempenho, a avaliação positiva do seu governo avançou, evoluiu em todas as pesquisas. Na última pesquisa do Ibope, ele chega a ter 40% de ótimo e bom e 50% de aprovação. Com esses números, é um apoio importante que, com certeza, em muitos municípios vai contribuir substancialmente para a eventual vitória de um candidato a ele ligado, por ele apoiado. Quanto à disposição dele de participar, eu costumo dizer que ele pode ou não participar das campanhas, mas as campanhas vão atraí-lo de forma irremediável, é natural. Nessa hora que nós estamos conversando, centenas, talvez milhares de candidatos em todo o Brasil expressem a sua aliança, o fato de serem ligados, aliados, partidários do presidente Bolsonaro. Então, ele já está, prefeito prático, envolvido com as campanhas em todo o país. Lembrando que no segundo turno será fundamental ele, de fato, participar mais ativamente das campanhas, ao menos dos candidatos dos principais municípios brasileiros. Por quê? Porque as eleições municipais são nossas eleições intermediárias. E em todo o mundo, essas eleições que ficam a meio do mandato presidencial ou do mandato parlamentar, no caso dos regimes de gabinete, elas de alguma forma se linkam, de alguma forma se entrelaçam com o episódio eleitoral subsequente. Então, Bolsonaro, que tem um olho fixo nesse seu projeto de reeleição, com certeza não vai perder o palanque que lhe representará essas campanhas de que nós estamos falando, sobretudo no segundo turno. Agora, então, Lavareda, em cima disso, Bolsonaro passa a ser importante e vai participar das campanhas. Sem dúvida, nas grandes cidades. Agora, em cima disso, nos pequenos municípios, ainda tem essa influência grande, vai ter essa influência grande, a seu ver, de direita e esquerda, que polarizou tanto a eleição de 2 anos atrás, ou não? No pequeno município é o cacique local, é a pessoa da cidade que tem peso maior do que um presidente Bolsonaro ou ex-presidente Lula ou siglas como PT e PSL? Nas pequenas cidades, os interesses locais são predominantes, amplamente predominantes, não tem o mesmo espaço das grandes cidades. Ainda assim, nas pequenas cidades, ligando à questão anterior, o presidente Bolsonaro tem uma avaliação positiva ainda maior do que nas médias e nas grandes cidades. E não faltarão candidatos proclamando seu vínculo e sua opção bolsonarista. Ok. Rapidamente, Lavareda, você disse que muitos candidatos mudaram de cor nas eleições. Eu queria que você comentasse sobre isso. É um dado interessante. O levantamento da Folha de São Paulo mostrou que 25 mil candidatos que já tinham participado de eleições anteriormente, na declaração de registro desse ano, mudaram de cor. Eram brancos, passaram a ser pardos ou pretos. A expressão que eu utilizei foi de que eles utilizaram um creme morenizador. Mas a justificativa para isso é a instituição da cota financeira para pretos e pardos. Isso provavelmente já eram candidatos pardos ou pretos. A instituição dessa cota, desse auxílio, dessa distribuição de recursos públicos para as campanhas, provavelmente isso lhe despertou na memória o fato de que eles são, de fato, pardos ou pretos. Solange. No Brasil sempre se tem um jeitinho até para mudar de cor na eleição. Antônio Lavareda, nosso tempo está esgotado, mas olha, o programa foi sensacional e muito esclarecedor para o nosso público. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Band Entrevista. Tenho certeza que teremos outras oportunidades. Até uma próxima. Foi um prazer estar com você, com a Solange, conversando, com
os telespectadores de vocês e espero voltar aí. Me convidem. Com certeza. Agradecemos também a participação da jornalista Sheila Magalhães e na próxima semana o Band Entrevista volta sempre com convidados especiais e a participação de jornalistas do Grupo Bandeirantes de todo o país. Lembrando que você pode acompanhar a reprise do programa na madrugada de segunda-feira após o programa Show Business. Uma boa noite a todos. Excelente semana, até a próxima.